Olá a todos. Hoje o nosso estudo é sobre como organizar seu tempo segundo as Escrituras Sagradas. Sabemos a importância do tempo, onde devemos dedicá-lo, como devemos organizar, priorizar cada item da nossa vida. E para isso nós devemos compreender qual a importância do nosso tempo. Por isso, hoje estaremos tratando desse tema. Como sabemos, as Escrituras Sagradas trazem para nós todo tipo de ensinamento, todo tipo de explicação para toda a nossa vida. E o tempo é extremamente importante no nosso dia a dia e devemos compreender bem como devemos administrá-lo. Iniciando o estudo, começamos em Eclesiastes 3:1, que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Esse versículo, ele faz parte do livro de Eclesiastes. Ele é um dos livros chamados da sabedoria na Bíblia, atribuído tradicionalmente ao rei Salomão. O contexto desse livro, ele é uma reflexão profunda sobre o significado da vida, sobre a natureza das coisas terrenas, sobre a busca de sentido em meio às incertezas da existência humana. Eclesiastes 1, propriamente, ele vai abordar a ideia de que há um tempo designado para cada evento, para cada propósito na nossa vida. O rei Salomão, ele vai destacar aqui que a ordem divina do tempo, ela é determinada por um Deus soberano sobre o curso de todas as coisas. Então isso sugere, quando ele diz ali que cada propósito está debaixo do céu, está debaixo da ordem do nosso Senhor Deus. Então, embora possamos enfrentar dificuldades, embora possamos enfrentar situações que podem ser boas ou ruins nas nossas vidas, cada uma delas tem um propósito determinado por Deus e ocorre no tempo em que Ele estabeleceu. Por isso, o pano de fundo é o pressuposto, desse versículo, que é a base do nosso estudo hoje de como organizar o nosso tempo segundo as Escrituras, é você crer na providência divina e na soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse é o pressuposto que você deve ter no estudo de hoje. Para nos auxiliar, eu vou trazer o capítulo 5, não ele todo, mas uma parte dele, da Confissão de Fé de Westminster, que aborda exatamente esse tema. Ele aborda o tema da providência, é o nome desse capítulo. E ele afirma que Deus, ele executa os seus decretos do seu próprio conselho segundo a sua própria onipotência, segundo a sua infalível sabedoria. E tudo isso é para o seu próprio e imutável decreto, ou seja, as ordenanças de Deus não mudam. Para que Deus manifeste a sua glória em atos de misericórdia, em atos de justiça, ele faz por meio da providência dele. Isso significa que nós devemos entender que o tempo e os eventos estão todos sob o controle de Deus. Então vamos ver alguns trechos desse capítulo 5. O primeiro é dito: Deus, o grande Criador de todas as coisas, faz reinar imutavelmente pelo seu poder, sabedoria e bondade todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então aqui está ressaltando que Deus, como um Criador supremo, ele governa de forma imutável, ou seja, de forma que não muda todas as suas criações, todas as suas ações que ocorrem dentro do universo estão sob o seu julgamento, estão sob o seu governo, são caracterizadas por estarem abaixo do seu poder, abaixo da sua sabedoria, abaixo da sua bondade. Isaías 46, 9 e 10, relacionando a esse tema, ele diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que decido, meu conselho permanecerá
de pé farei toda a minha vontade. Portanto, vocês veem que Deus deixa claro que é uma literalidade do que Deus disse ao profeta Isaías. Ele diz: eu sou o único Deus, não tem outro. Se você ama outros deuses, esses deuses são falsos. Não tem ninguém semelhante a mim. Desde o princípio, eu sou e sempre serei. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Outra parte do capítulo 5 da Confissão de Fé, ela diz o seguinte: o que Deus, na sua providência, permite acontecer, ainda que seja por meio de causas secundárias, ele o faz para a sua própria glória. E o que ele faz é e será imutavelmente justo. Aqui vai destacar que Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam por causas de eventos, aqui é dito, né, causas secundárias, eventos, sejam eles seculares, eventos que podem acontecer no seu trabalho, eventos que podem acontecer na sua vida cotidiana, durante o seu lazer. E ele faz, tudo que ele faz é para a glória própria do Senhor, até porque essa é a nossa função. Nós somos homens que fomos feitos para o quê? Para a honra e glória de Deus. Mas ele tem a decisão justa, ele tem a decisão e o decreto imutável. Romanos 8, 28 vai dizer: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aquelas pessoas que são chamadas segundo o propósito de Deus, essas de fato amam a Deus. Por quê? Porque elas estão voltadas para a providência do Senhor, para o propósito do Senhor. O propósito de Deus é único. O propósito de Deus é apenas a glória do nosso Senhor. Mais um trecho do que é dito no capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster é o seguinte: os meios pelos quais Deus executa a sua providência são, na sua sabedoria, muitas vezes inescrutáveis e incompreensíveis para nós. Contudo, todos eles são ordenados e dirigidos para seu próprio e imutável decreto. Esse trecho ele reconhece que os métodos pelos quais Deus executa a sua providência podem ser além da nossa compreensão humana, mas eles estão ordenados. Eles foram considerados por Deus necessários para cumprirem os seus propósitos. E Isaías 55, 8, 9, ele diz de forma bem clara, aqui é Deus novamente, de forma literal, trazendo para nós um ensino. Ele diz o seguinte, o nosso Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, Deus nos ensina que a sua sabedoria, ela transcende a nossa compreensão humana. Que os caminhos do Senhor, os pensamentos dele estão em um nível superior aos nossos. Mas apesar disso, Deus nos assegura que essas ações estão alinhadas com a sua soberania, com seus decretos eternos. Deus não é mais misericordioso do que justo. Ele é tão justo quanto ele é misericordioso. Então, embora não possamos compreender totalmente os meios pelos quais Deus age, inclusive permitindo que o mal esteja por aí até certo tempo, limitadamente. Por quê? Porque o mal, ele vem de um reino parasita. É um reino de Satanás. É um reino que não faz parte da nossa vida, da vida do povo escolhido por Deus. Mas o propósito de Deus supera tudo isso, porque Deus é o Criador. Por mais que este reino parasita tente forçosamente compelir a nós para pecarmos, agir de forma ardilosa, nós temos o nosso Senhor que é soberano. Ele está acima de todas essas coisas. E mais um trecho do capítulo 5 é dito o seguinte: a maneira pela qual Deus executa a sua providência é na escritura chamada de sua mão direita. Então, frequentemente é mencionado na Bíblia
como a mão direita de Deus, simbolizando o seu poder, a sua ação direta. A mão direita de Deus, ela é associada a um lugar de honra, a um lugar de bênçãos. A expressão, portanto, aí, na tua mão direita, citada não só na Confissão de Fé de Westminster, logicamente baseada nas Escrituras Sagradas, ela simboliza essa presença especial, esse poder de Deus caminhar conosco. Desculpa. Esse simbolismo, ele é consistente ao longo de todas as Escrituras, onde a mão direita de Deus é mencionada como um lugar de autoridade, de proteção, de salvação e de bênçãos para as nossas vidas. A mão direita de Deus, ela é um conceito que vai destacar essa supremacia do Senhor, o seu poder divino. E ela está associada à força, à habilidade de agir. Por isso que é dito, quem tem honra de sentar ao lado do Pai. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai, à direita do Pai. Ele exerce governo. Ele concede bênçãos de salvação para nós. Salmos aí 118:16 diz: a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor faz proezas. E é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Ele recebe exaltação, ele recebe honrarias e ele faz proezas. Ele fez a proeza de salvar a sua vida, de salvar a minha vida, de salvar a vida daqueles que nele creem verdadeiramente. E isso enfatiza o quê? Força, vitória que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma expressão suprema, divina, e a confiança na providência e no governo de Deus. Então, como podemos organizar o nosso tempo segundo, esses trechos, isso que foi falado até esse momento? O tempo e os eventos, portanto, eles estão o quê? Ordenados por Deus, de acordo com o seu plano eterno. Portanto, cada estação da vida, cada evento tem um propósito designado pelo Senhor para a glória de Deus. Então devemos saber que o controle está nas mãos do Senhor, que sua soberania é exercida pelos seus próprios propósitos divinos, ou seja, nós não temos como saber, conhecer todos os pensamentos do Senhor, porque eles estão acima dos nossos. Tudo está conectado ao Senhor para a glória dele. Uma vez que acabamos de aprender que tudo está na ordem soberana do Senhor, então como devemos e podemos organizar o nosso tempo? Darei algumas dicas para vocês para tentar ajudar naquilo que consiste, que podemos extrair das Escrituras como fundamentais para que possamos organizar o nosso tempo. Devemos ter em mente sempre essa palavra, prioridade. Nós temos compromissos com o trabalho, com a família, maridos, esposas, filhos, com nós mesmos para o nosso lazer, com nossos hobbies. Enfim, nós temos vários itens dentro de uma caixa para organizar o que é prioritário. Então, aparentemente parece impossível. Você tem lá que organizar na sua rotina aí da igreja, você tem que organizar na sua rotina devocional. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ele nos ensinou sobre prioridades. Ele nos ensina que as prioridades, de fato, elas existem, mas elas devem ser firmadas por sua mentalidade, ou seja, você tem a liberdade de buscar aquilo que você realmente prioriza. Jesus Cristo nos ensinou que a prioridade é essa, reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, priorize o reino de Deus significa colocar a vontade de Deus no centro de nossas vidas. O ensinamento é que as coisas mundanas, elas são o quê? Acrescentadas por Deus. Deus já te deu uma vida terrena. Quanto mais te dará alimento, vestuário, roupa, um lar para você morar. Por isso a nossa preocupação, ela não deve ser com coisas que nos beneficiam. Ela deve ser com a busca do reino de Deus para a nossa salvação.
Mas daí você pode pensar, e comerei, né, me alimentar, me vestir, fazer todas as coisas. E Jesus já dizia que os publicanos é quem buscam essas coisas em primeiro lugar, porque os justos buscarão sempre o reino, buscarão sempre a justiça. Por isso, se volte para o reino, conheça melhor e conheça mais o Senhor. Não quer dizer que você vai largar o seu emprego, suas atividades, mas sim priorizar o que é melhor, que é a vida eterna. E mesmo na sua vida secular, a busca pelo reino em primeiro lugar permanece. Como que nós podemos fazer isso? Vivendo uma vida conforme é ensinada nas Escrituras. Em 1 Coríntios 10:31, cinco, 15 e 16, andar circunspectamente, não como nécios, e sim como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gerencie o tempo com sabedoria. Isso inclui você identificar e priorizar atividades que contribuam para o propósito eterno. Na teologia, a gente chama isso de essa visão do propósito de Deus conectada com os seus aspectos da vida como cosmovisão. É o que? É você estar alinhado com as escrituras sagradas a cada item da sua vida, a cada detalhe, a cada decisão, a cada tópico, a cada escolha. Por isso, valorize relacionamentos que edificam, que fortalecem. Por isso que a cosmovisão é você ter uma visão do cosmos de forma completa. É você ter uma visão do cosmos de forma única, que tudo deve ser para a glória de Deus. Você está no seu trabalho, faça como se Deus é seu empregador, ou seja, faça para a glória dele. Se eu tenho que honrar a Deus no meu trabalho, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer isso que é correto, eu devo fazer isso que é justo, eu devo ser humilde com meu colega de trabalho, eu devo ser educado, respeitoso, é isso. Se eu tenho uma cosmovisão dentro da minha casa, o que é você ter uma cosmovisão dentro da sua casa? É você se relacionar também com respeito, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, educá-los segundo as escrituras sagradas. E para finalizar, esteja aberto à vontade de Deus. Tiago 4, 14 e 15 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em lugar disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Por isso, esteja aberto à vontade de Deus em suas prioridades, reconhecendo que Ele tem o melhor para você. Ao estabelecer prioridades sob a perspectiva da soberania de Deus, ou seja, ao você firmar a sua visão do cosmos, ao você firmar a sua cosmovisão, ela vai ser fundamental para buscar orientação divina através da oração.
A meditação nas Escrituras, por meio de devocionais, por meio de leituras, isso é uma vida compromissada com Cristo. Não é apenas ler, é você praticar aquilo que você leu. Se você leu na Escritura que deve ser feito daquela forma, faça conforme aquilo que lhe foi ensinado. Se você fazia anteriormente de forma errada, agora você sabe qual é a abordagem certa. E isso vai nos proporcionar uma base sólida para tomar decisões que estão alinhadas com o propósito de Deus. Por isso, para você organizar o seu tempo, segundo as Escrituras Sagradas, você deve se voltar para ela própria. Ela é o seu preceito maior. Ela é a sua base. Não são outras coisas. Ela é a sua base fundamental. Ela é o princípio para você tomar uma decisão. Ela é o princípio para você seguir na prática da sua vida de atos que vão ser declarados efetivamente bons.